Fala pessoal, tudo certo? Vamos nessa, vamos lá com a atualização de todas as informações do Internacional, vamos lá com as coisas importantes do Inter, nessa que já é uma contagem regressiva para o grande jogo decisivo da Copa do Brasil na próxima semana. Vamos nessa então, vamos chegando, vamos lá porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter, todo mundo se inscrevendo no canal, é importante, esse canal tá ganhando força, rumo aos 100 mil inscritos, o grande canal para os colorados acompanharem as informações do Inter, né? Você já sabe disso, né? Então te inscreve no canal aqui, sempre dá joinha e aperta notificações e comenta à vontade. Primeiro assunto, Paulo Guerreiro, qual o nome do homem? Paulo Guerreiro. Cara, os caras adoram provocar o Guerreiro, né? Existem várias situações colocadas, desde os confrontos contra o Flamengo, e contra o Flamengo eu até entendi, é uma bronca da torcida deles com o Guerreiro, que lá não conseguiu ter uma sequência tal, ele saiu de lá para vir pro Internacional, mas os caras estão pegando no pé, os caras estão provocando o Guerreiro. Os caras estão provocando o Guerreiro. O narrador da Fox Sports, o João Guilherme, tuitou, depois do último jogo, que o Guerreiro faz uma excursão entre bolsos, que saiu do bolso de não sei quem, foi pro bolso de não sei quem. Estão provocando o Guerreiro. O Guerreiro saiu do jogo contra o Atlético Paranaense, falando das questões que envolviam as dificuldades do campo, e disse que se resolve no Beira-Rio. E sim, se resolve no Beira-Rio, porque é o grande do jogo decisivo. Não falem antes da hora. Outra coisa, o Guerreiro, que tem sido absolutamente efetivo com a camisa do Inter, tem feito gols importantíssimos, a torcida do Inter está plenamente satisfeita com o Guerreiro. O Guerreiro, nas partidas em que não consegue ter uma participação maior, isso geralmente se dá quando é menos subsidiado, quando há uma dificuldade de produção do time e ele é menos abastecido. Afinal de contas, por melhor que seja, ele é um centroavante, ele é dependente de um processo de produção do time. Mexeram com o Guerreiro antes da hora, queria dizer isso para você. Segundo ponto, um dilema em relação a D'Alessandro e o aproveitamento do jogador. No jogo contra o Atlético Paranaense, muito se discutiu em relação à sua função, que foi muito mais tática do que qualquer outra coisa dentro do campo, jogando estritamente pelo lado direito e ajudando naquela cobertura do corredor, porque o Atlético Paranaense tem uma jogada muito forte por ali e o Bruno precisava de ajuda nesse sentido. Tá bem. E aí se fala que se perdeu muito do D'Alessandro naquele jogo, no que diz respeito à sua qualidade de produção, de chegada, essas coisas. E é verdade, No Beira-Rio é completamente diferente a função do D'Alessandro. O D'Alessandro é um jogador que no Beira-Rio circula com o Nico Lopes em toda a linha intermediária. O D'Alessandro sim cai pela direita, mas está sempre no meio também, ajudando na distribuição. Assim como o Nico Lopes de um lado vem para a direita, vem para o centro. No Beira-Rio tem essa troca de funções que eu acho bastante salutar e bastante positiva. O fato é que o D'Alessandro não tem mais aquele vigor físico de antigamente no que diz respeito à marcação, mas taticamente ele consegue ainda cumprir funções defensivas. E faz parte. É muito fácil estar sentado com a bunda na poltrona em casa e dizer o D'Alessandro é meio armador. Por que colocar o D'Alessandro lá de... Cara, todo jogador tem que ter uma função tática definida. E foi importante o D'Alessandro naquele lado direito contra o Atlético Paranaense lá também. Mas em casa sua função vai ser diferente e ele segue sendo muito importante. Um terceiro ponto que eu queria tratar com vocês é o jogo contra o Atlético Mineiro, né? No final de semana, às 11 da manhã do domingo, lá em Minas Gerais, Campeonato Brasileiro. Cara, quarta-feira que vem termina a Copa do Brasil. E aí o foco do Internacional para o restante do ano, abrindo o segundo turno ainda, nem abriu o segundo turno ainda, o foco é o Campeonato Brasileiro, em que o Internacional tem totais chances de brigar pelo título ainda. Então, mesmo que esse seja o último jogo dividindo a atenção contra o Atlético Mineiro, tem que dar uma atenção especial. Eu acho que alguns titulares jogam. Acho. Um ou outro, assim como aconteceu no último jogo. O Inter mudou um pouco essa postura de alguns jogos para cá, desde os confrontos contra o Flamengo, com a utilização de alguns titulares. É possível que isso aconteça. Jogo importante contra o Atlético Mineiro, lá não perdendo, já tá legal, é jogo fora, contra um time muito forte, fora dos seus domínios. O tripé de abertura do meio-campo do Inter. Toda vez que o Inter precisa de resultado, as pessoas falam, tira os 3 volantes. Eu já disse várias vezes aqui, até me cansa um pouco, que é um erro tremendo, um erro crasso, tratar Patrick e Edenilson como volantes. Eles não são volantes, eles partem da abertura do meio-campo, mas eles são meias. As suas funções, elas são de marcação também, mas são muito de armação. O Inter já produziu muito nessa temporada com o Patrick e com o Edenilson na meia, já fez gol com os dois em muitas oportunidades, então não são volantes. É um erro achar
que para ser mais ofensivo tu tem que necessariamente desmontar o tripé de abertura. Tem muita gente dizendo, tira o Patrick e coloca mais o Wellington Silva além dos caras que já estão na frente. Tu desequilibra o time. Se tem uma coisa que nós não podemos ser contra o Atlético Paranaense em casa na próxima semana é desequilibrado. Se tem uma coisa que nós não podemos fazer na próxima semana é mudar tudo que nós fizemos até agora e que nos trouxe até aqui. É óbvio que o meio-campo vai abrir com o Lindoso, Patrick e Edenilson, e tem que abrir com esses 3 jogadores, e o Patrick e o Edenilson ajudam muito no miolo, na armação, distribuição e o avançar para chegar na área do adversário. Isso é assim. Por fim, vocês sabem que eu sou um defensor do Odair Hellmann, eu acho ele um grande treinador, eu acho o trabalho dele no Inter histórico, eu acho que ele vai ser lembrado para todos sempre no Internacional por aqueles que efetivamente entendem de futebol como um cara que fez uma revolução e devolveu ao Inter a premissa base da sua história, que é jogar com a bola no chão. O Inter estava completamente perdido antes de ele assumir, lá no começo do ano passado. Então eu sou grato a ele. Mas eu também entendo que no futebol, se o cara não ganhar título, o cara é ruim. Tem muita gente dizendo fora o Odair com o cara chegando à final da Copa do Brasil. É um negócio que não tem como acreditar. E ainda naquela balela do Inter covarde fora de casa. Ontem eu mostrei números aqui que provam que o Inter é um dos times mais corajosos fora de casa do Brasil. É o time que mais finaliza fora de casa na Copa do Brasil, o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, o time que mais finalizou na Libertadores da América. O Inter tem uma postura. Essa postura defendida pelo Odair dentro e fora de casa, ela nos trouxe até aqui. Eu acho o Odair importantíssimo, também acho que não vai acabar essa bronca com ele, mas eu digo para vocês, o Odair não vai sair do Internacional, independente do que aconteça na próxima quarta-feira, e ele tem que continuar. E eu acho que ele vai conquistar o título, e ele merece muito esse título, cara. Ninguém merece mais que o Odair Hellmann esse título na próxima quarta-feira. Que tudo dê certo. Valeu, grande abraço para vocês.